senhores dos poderosos profetas do Senhor. blessed people, Bem, today povo is Friday, abençoado, October hoje 22nd. é sexta-feira, 22 de outubro. Today, October Hoje, 22nd, the year 22 de 2021. outubro do ano de 2021, o Senhor Todo-Poderoso Jeová falou comigo novamente sexta-feira, novamente outubro 22 de 2021, o Senhor Todo-Poderoso, o poderoso Deus de Israel falou comigo, e ao juízo do Deus Todo-Poderoso vindo, o Senhor Todo-Poderoso levou seus dois profetas, os dois profetas de Yahweh, até o Caribe. E então ele me levou até o oceano. E então eu falei com o oceano, profundamente no oceano, novamente. O Senhor Todo-Poderoso, nesta tarde, ele me levou até o Caribe. E depois de me levar até o Caribe, vendo as ilhas e as nações lá, então ele me levou no fundo do oceano. Não, ele me levou acima do oceano, assim, profundamente no oceano, acima do oceano. E então eu falei com o oceano de cima, nas nuvens, das nuvens. E a razão pela qual o Senhor me trouxe de volta ao Caribe é porque Ele queria me mostrar como que eles ainda não se arrependeram, como que eles não obedeceram ainda o comando de Deus Yahweh que eu dei para o Caribe. As poucas vezes que eu viajei lá, talvez 2 ou 3 vezes, e eu adverti as nações do Caribe para se arrependerem do pecado sexual. Algumas das ilhas lá são conhecidas pelas festas homossexuais. As pessoas viajam do mundo inteiro para ir lá, para se envolver em orgias homossexuais e festas. A maior parte das ilhas lá turísticas, muitas pessoas viajam da Europa, dos Estados Unidos e de todo o mundo, as mulheres, e muita perversidade, com uma vida imoral e perversa, pecado sexual muito desenfreado. O Senhor Todo-Poderoso não está cego para o pecado do Caribe. Então hoje, o Senhor Todo-Poderoso instruiu os seus servos, Ele falou comigo, Deus Pai, Ele mesmo, e então Ele me levou ao Caribe para checar aquela terra, e eu vi a ilha em total pecado sexual horrendo, homossexualismo os consumiu, a nudez das mulheres, tudo acontecendo lá. E depois disso o Senhor me levantou acima das nuvens e me levou profundamente no oceano, e de cima das nuvens. E então o Senhor Todo-Poderoso me comandou para ferir a terra, a ilha e as nações do Caribe com a ira de Deus. Então eu falei com o oceano e eu alinhei as ilhas. Quando eu falei com o oceano de cima das nuvens, eu alinhei as nações. Eu as coloquei em linhas, eu as coloquei todas em uma fila em linha reta, eu alinhei as ilhas e então eu comandei o oceano para ir e feri-los. Então eu vi uma enorme tempestade começando no oceano, indo para julgar as nações que não se arrependeram, as ilhas do pecado, as ilhas de Sodoma e Gomorra, a Sodoma e Gomorra deste dia presente. E então eu vi um juízo muito massivo de Deus feri-los como uma enorme tempestade. O oceano saiu pelo comando da minha língua e os feriu e os devastou. Então há uma grande e enorme tempestade que vai golpear o Caribe, que vai vir do oceano. E eu alinhei as ilhas. Quando eu as alinhei, então eu ouvi a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso dizendo: veja, eles alinharam todas as ilhas para serem golpeadas.
Então eu vi aquela enorme tempestade do oceano vindo e então destruir as ilhas, esmagar as ilhas do Caribe por causa do pecado sexual e pela falha em se arrepender. Então esta é uma advertência para as ilhas do Caribe. Todas as ilhas do Caribe, por favor, se arrependam. O Messias está vindo. Arrependam-se. O reino de Deus está próximo. Eu vi a vinda do Messias e o Senhor me enviou para preparar as nações para a vinda do Rei. Rei viene. O juízo de Deus que está vindo, um juízo muito, muito forte. Há um enorme e sério juízo de Deus vindo ao Caribe porque eles falharam em se arrepender, falharam em ouvir as minhas palavras. E eu vejo uma séria devastação. E eu as alinhei de cima das nuvens. Eu pude alinhar todas as ilhas em um único profile e eu comandei o oceano para ir e golpear todas elas. Então o Senhor está pedindo às nações e o povo do Caribe para pedir aos seus governos, presidentes e reis para trazer aquelas nações a 3 dias de arrependimento e jejum, culminando em uma Assembleia Santa, para que eles possam se arrepender e apartarem-se do pecado sexual e retornar para Jesus Cristo de Nazaré, receber Jesus, receber a graça de Jesus, para que eles possam ser nascidos de novo. Deus é justo. Quando eles se arrependem em pano de saco juntamente com seus reis, todos eles em pano de saco e todas as pessoas em pano de saco, quando eles se arrependerem em pano de saco, genuinamente, o Senhor vai ouvir e vai relevar e vai salvá-los. Caso contrário, se saberá que a boca do Senhor falou, se saberá que o profeta do Senhor, o profeta do livro de Malaquias, capítulo 4, já chegaram em cena e ele viu o estado de pecado, iniquidade, perversidade que está no Caribe. Então o juízo de Deus está vindo ao Caribe. E o juízo de Deus também está vindo aos Estados Unidos da América por falharem em se arrepender pela apostasia na igreja, homossexualismo na terra, abortos e imoralidade geral na terra e negligência à voz do Senhor, as igrejas da apostasia e da prosperidade e os falsos profetas nos Estados Unidos, falsos apóstolos naquela terra. Então eu vejo o juízo de Deus vindo, um enorme terremoto vindo para atingir os Estados Unidos. O monumento de Washington eu já vi desmoronado. Eu vi a Catedral Nacional ferida, demolida de um lado. Eu vi o Capitol Hill, o Domus, demolido. E me parece, por que aquele terremoto aconteceu durante a noite? Porque eu vi o Domus durante a noite, uma porção dele totalmente demolido, do Capitol Hill, onde o Senado e o Congresso dos Estados Unidos se assentam. O juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo aos Estados Unidos. Eu também vi o juízo de Deus vindo ao Quênia. Quênia precisa se arrepender. Se há uma nação aonde eu vi o favor de Deus, o amor de Deus, esta nação é o Quênia. Mais aleijados andarão. O Senhor trouxe os seus mensageiros para residirem nesta nação. Então o Quênia tem que se arrepender, caso contrário eu vi o horrendo juízo de Deus vindo. Então finalmente eu vi o juízo do Deus Todo-Poderoso vindo à terra inteira na tribulação. A maioria do povo da terra será morto e uma enorme perseguição contra os cristãos vai começar. O Senhor falou esta palavra. O Senhor Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, o poderoso Deus de Israel, ele falou esta palavra. O Messias está vindo. Preparai o caminho do Senhor. Sejam justos, sejam santos. Lembrem-se que sem santidade ninguém verá o Senhor. Toda Shalom, toda Rabá. Obrigado.